Olá, meninos. Espero que todos estejam bem, né, na medida do possível. E assim vamos rompendo um dia de cada vez. Bom, então vamos dar início, né, aos nossos conteúdos propostos de língua portuguesa no modernismo no Brasil da terceira geração, tá? Então eu coloquei alguns tópicos que nós iremos, né, ver até o fim desse vídeo, tá? Então nós vamos analisar o que foi o modernismo brasileiro, né, que vai ser uma revisão da primeira fase e da segunda, a divisão do modernismo em 3 fases, o contexto histórico, a terceira geração, né, que inicia em 1945 a 1960, algumas características literárias, os principais autores da poesia e os principais autores da prosa. Bom, primeiramente, antes, né, de iniciarmos o nosso conteúdo, nós temos que ter, né, a seguinte noção do que foi o modernismo brasileiro. Bom, esse movimento ele foi amplo e cultural, né, que repercutiu fortemente sobre a cena artística de uma sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas. Ou seja, comparando a outros movimentos modernistas, né, o brasileiro ele foi desencadeado um pouco mais tarde, né, na década de 20. Foi resultado de uma grande parte da assimilação de tendências culturais e artísticas, né, que foram lançadas pelas vanguardas europeias no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, né, refletindo assim uma procura da abolição de todas as regras anteriores, né, e a procura da novidade e da velocidade, que foi o que nós vimos anteriormente. Bom, então para iniciar os nossos estudos do modernismo brasileiro na terceira fase, nós vamos iniciar com a Clarice Lispector, né? De 1920 a 1977, que ela nos deixa a seguinte reflexão sobre a parte modernista. Que ela diz, né, que escreve sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Então aqui ela começa a mostrar o início do modernismo, né, que vai ser essa quebra dos valores, né, o rompimento das outras fases para com a terceira, tá bom? Lembrando que nós iremos retornar à Semana de Arte Moderna, né, que foi realizada em São Paulo em 1922. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o modernismo, que ele vai se dividir em 3 fases, né, onde a primeira geração ela é mais radical, fortemente oposta a tudo que foi anteriormente, né, cheia de irreverência e escândalo, né? Então, ou seja, é uma fase mais latente dentro da literatura. Já a segunda geração, ela vai ser mais amena, né, que forma grandes romancistas e poetas. Agora, na terceira geração, nós podemos observar o seguinte, que ela vai ser chamada por vários autores, né, de neomodernismo ou pós-modernismo, né, porque ela vai se opor, de certo modo, à primeira, né, ou seja, ela vai ser ridicularizada, né, com o apelido de neoparnasianismo, né, que nós iremos ver logo à frente, ok? Bom, então, nós temos que fazer essa linkagem, né, que eu disse para vocês do contexto histórico. Então, meninos, o modernismo brasileiro da terceira fase, ela começa em que é um momento em que surgiu a terceira geração modernista, né, no Brasil. É o período menos conturbado em relação às outras 2 gerações. Ou seja, é a fase de redemocratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo, né, em 1937 a 1945, que fora implementado pela ditadura de Getúlio Vargas, ok? Lembrando que, em nível mundial, o ano de 1945 é também o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando daquele sistema totalitário, né, do nazismo, entretanto, tem início a Guerra Fria, né, nos Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, a corrida do armamentista, né? Bom, meninos, então eu havia falado, né, sobre o neomodernismo ou pós-modernismo, né? E agora nós vamos falar um pouquinho dessas características literárias, né? Então nós temos algumas
nós temos as principais características, né, literárias da terceira geração, né, como a parte do academicismo, né, o passadismo, que vai ser o retorno ao passado, a oposição à liberdade formal, a parte das experimentações artísticas, né, ou seja, a parte da ficção experimental. Nós temos o realismo fantástico, onde nós iremos analisar alguns contos fantásticos, o retorno à forma poética, né, ou seja, a valorização da métrica e da rima, a influência do parnasianismo e do simbolismo. Nós vamos ter também as inovações linguísticas, né, e metalinguagem, o regionalismo universal, a temática social e humana e a linguagem mais objetiva. Tá? Então, essas são as principais características desse movimento literário. Bom, meninos, nós podemos observar o seguinte, que os principais autores, né, da poesia são Péricles Eugênio da Silva Ramos, Ledo Ivo, Jair Campos, Marco Conder Reis e João Cabral de Melo Neto, né, que eu coloquei em negrito aí porque vai ser o mais importante, né, que marca a terceira geração modernista na poesia. E temos também os principais autores da prosa, né, que é o Guimarães Rosa e Clarice Lispector, tá? Bom, então aqui, meninos, nós temos um pouquinho, né, sobre a biografia do João Cabral de Melo Neto, né, algumas características de sua produção literária, né, e depois é uma reflexão sobre a sua arte, né, ou seja, a questão tipo das manifestações, né, como a pintura e a literatura em si, tá? E depois tipo, nós temos alguns aspectos centrais, né, da sua obra, que ele é bem objetivo, né, a concisão e precisão, o metalirismo, a parte do engajamento e denúncia social, né, sobre as mazelas da sociedade. Depois nós temos o Guimarães Rosa, né, onde é bem interessante Vida e Obra, onde ele tem um livro de contos, né, cujo nome é Sagarana, tá, que ele é bem interessante. Tá? E muito enriquecedor, se vocês tiverem a oportunidade de estarem lendo, né? É bem interessante, tá? Nós temos também outra obra dele, que é considerada a obra-prima dele, que é o Grande Sertão Veredas, onde ele vai analisar a realidade geográfica, social, política e psicológica da época, né? Nesse espaço onde é o sertão mundo, né? Ou seja, o sertanejo, ele não vai ser apenas o homem de uma região, e sim de uma época específica. Então, assim, é bem interessante. Esse livro, no caso, ele vai narrar as memórias de um ex-jagunço, né? Que ele vai assumir a liderança de um grupo após a morte do chefe dele. Então, assim, é muito interessante. Tá? E aqui nós temos as principais obras, né, de Guimarães Rosa e Clarice Lispector também, né? Ela vai ser um pouquinho diferente na abordagem da escrita, né? Que ela trabalha mais a sondagem dos mecanismos mais profundos da mente humana, né? Ela é mais impressionista, a apreensão da realidade do interior, né? Ela vai trabalhar a parte das sensações, e etc. Ou seja, essas técnicas, né, que vão utilizar o fluxo, né, a quebra dos limites e espaços temporais, né? Então, assim, ela é bem precisa e ao mesmo tempo reflexiva, tá? Então, nós temos que as principais obras, né, da Clarice Lispector, que as mais faladas são A Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela, tá? Se vocês tiverem oportunidade também de estarem lendo, é muito enriquecedor também, tá? E depois nós temos o Nelson Rodrigues, né, que ele é considerado pela crítica o fundador do modernismo, né, no teatro brasileiro também. Nós temos algumas características, né, da parte teatróloga dele, que algumas obras, né, que ele tem romances também, peças, né, telenovelas, filmes baseados em suas obras. Nós temos o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele vai trabalhar essa parte do regionalismo, né? Ou seja, ele vai idealizar que essa prosa, regionalista, né? Ou seja, ele vai absorver, por outro lado, os aspectos do campo, né? Da vida agrária, da fala coloquial, tá? Então, assim, é bem interessante a poesia
que a prosa, perdão, de Ariano Suassuna, tá? Então aqui, tipo, nós temos que algumas concepções, né, do seu texto, né, a finalidade do mesmo, e nós temos algumas obras dele, né, que é dividida em teatro, poesia e romance, ok? E no mais, pessoal, o que eu gostaria que vocês refletissem, né, acerca desse estudo literário do movimento modernista da terceira fase. Bom, pessoal, recapitulando, vale lembrar o seguinte, que a terceira fase modernista, né, ou terceira fase do modernismo, ou fase pós-moderna, ela vai representar o último momento do movimento modernista no Brasil, também chamada de geração de 45, né, que foi a última fase do modernismo. Alguns estudiosos, eles vão preferir apontar o fim do modernismo na década de 1960. Outros ainda afirmam, né, que o modernismo está presente até os dias atuais. Então, esses escritores, né, desse período, que eles possuíam que atitude mais formal em oposição ao espírito radical contestador, perdão, e de liberdade durante a semana de 1922, tá? Então, assim, é um movimento bem interessante, né, que mostra essa redemocratização do país, né, através da escrita, e vale sim ser estudado, tá bom? Então, no mais é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.